Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Mary Sartori, sou professora de pintura em tela. Nesse mês de agosto nós vamos ter 4 aulas. Essas aulas vão ser divididas em 2 temas. O primeiro tema é como utilizar a técnica de quadriculado para ampliar o desenho na tela. No segundo tema nós vamos trabalhar a pintura com as cores primárias mais o branco. São só... Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar mais especificamente sobre a proporção do nosso desenho e da tela. Às vezes a gente tem uma figura e a gente quer colocar numa tela que a gente já tem, mas essa tela ou ela é muito comprida, ou ela é muito alta, muito quadrada, e a proporção do nosso desenho é um pouco diferente. Vamos encontrar uma forma mais simplificada de como dividir a tela sem distorcer o desenho. Para isso, a gente vai utilizar uma figura bem simples. Como a gente está querendo treinar o desenho e aprender sobre proporção, sobre como ampliar esse desenho para a tela, a gente vai iniciar devagarinho e aos poucos a gente vai aumentando o nível de dificuldade. O objetivo dessas aulas é trabalhar com material que vocês tenham em casa e que possam utilizar sem o espaço necessário. Às vezes a gente sabe que em casa a gente não tem aquele espaço que a gente tem na sala de aula, que a gente pode trabalhar com tintas, com cheiro. Vamos trabalhar umas aulas mais simples, com material que a gente possa utilizar para poder aplicar nas nossas aulas quando terminar essa pandemia. O material que a gente vai utilizar é lápis, régua e um papel. Também cada um, para fazer a sua atividade em casa, vai escolher uma figura simples. Você pode pegar de uma revista, de um caderno, livros infantis, que tem figuras bem simples que a gente possa utilizar para estar praticando o desenho. Às vezes a gente pensa, nossa, mas isso é um trabalho tão simples, será que isso vai dar algum resultado dentro da minha aula? Pois a minha técnica é pintura em tela. Eu queria estar pintando a tela, eu queria estar usando tinta, pincel e agora desenho. Mas tenho certeza que quanto mais a gente trabalha o desenho, mais a gente desenvolve o olhar dentro da pintura. E tudo que a gente precisa para poder reproduzir uma pintura bem é ter um olhar apurado. A gente trabalha com desenhos simples e depois vai aumentando o grau de dificuldade, porque é como subir uma escada. A gente não vai direto para o último degrau, a gente trabalha degrau por degrau. Então vamos começar com um desenho bem simples, uma figura o mais simples que você conseguir em casa para trabalhar na sua atividade. E conforme você conseguiu resolver aquele problema, você vai pegar uma figura um pouquinho mais complicada, dando cada vez mais, até que você pode desenhar qualquer coisa, ampliar para a tela. Existem 2 formas de trabalhar a proporção para quadricular o desenho, para que a gente não distorça esse desenho na hora de colocar ele para a tela. A primeira é matemática, a gente pode fazer um cálculo matemático, só que é muito trabalhoso. Às vezes a gente perde mais tempo calculando do que desenhando. Eu vou ensinar de uma forma um pouco mais simplificada. A gente vai começar com uma figura bem simples, o nosso caracol. Essa figura, ela tem 18 de largura por 12 de altura. Uma coisa muito importante que a gente precisa observar quando a gente vai fazer uma ampliação de qualquer desenho, de qualquer figura, para colorir, a proporção da figura que a gente tem em relação à tela que a gente vai ampliar. Por exemplo, eu tenho aqui vários tamanhos de papéis. Esse tem um formato bem comprido, ele tem 25 de largura por 13 de altura. Esse aqui, ele já tem o formato quadrado. Ele tem 21 de altura e 21 de largura. A nossa figura de referência, ela não tem a mesma proporção em relação à altura e largura do que a folha maior que eu desejo ampliar. Tanto nessa folha quadrada, quanto nessa folha comprida. Já essa aqui, a gente pode observar que as proporções dela são equivalentes à proporção da figura.
Mas hoje o nosso desafio é trabalhar com formatos diferentes, para que a gente saiba achar a proporção correta para o nosso desenho não ficar distorcido. O primeiro passo para nós fazermos a ampliação é pegar a nossa figura de referência e quadricular. A forma mais fácil de quadricular é dividir ao meio. Vamos dividir aqui ao meio, a gente marca em cima e embaixo, para que a nossa linha não fique torta. Eu passei com a cor vermelha aqui, o nosso quadriculado, porque o lápis aqui na hora da filmagem não aparece muito. Então, o que eu fiz primeiro? Eu dividi no meio. Eu marco aqui em cima, marco embaixo e faço a primeira linha, dividi a primeira vez. Depois, eu vou dividir novamente no meio. Então, eu vou dividir no meio deste espaço aqui, marcando em cima e marcando embaixo, para que as linhas fiquem da mesma largura. Depois, eu divido mais uma vez no meio, nessa segunda metade. A segunda metade eu vou dividir no meio, marcando em cima e embaixo. Então, eu dividi a vertical em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Todas essas 4 partes têm tamanhos iguais. Da mesma forma, eu vou fazer na vertical. Vou dividir no meio, aqui. Depois, essa parte eu divido no meio. E essa parte eu divido no meio. Também vai ficar 4 partes iguais. Depois de dividir em 4 partes iguais, na horizontal e na vertical, a minha figura, ela já está pronta para eu passar para a tela. Só que eu preciso dividir também a tela. Agora vem a parte importante que a gente precisa gravar. Como essa figura é muito mais comprida, essa tela é muito mais comprida do que a minha figura, se eu dividir em 4 partes iguais, ela vai ficar distorcida. Se eu dividir essa tela comprida em 4 partes iguais, tanto na vertical como na horizontal, eu vou ter o desenho esticado, ele vai ficar comprido. Ele fica bem diferente do nosso desenho de referência, né? A gente já pode observar, é visível. O nosso caramujo da telinha de baixo, ele tá esticado. Da mesma forma, se eu pegar a tela quadrada e dividir em partes iguais, o meu caramujo também vai distorcer, porque a figura referência que eu tenho é bem diferente de uma tela quadrada. Então, essa é a minha questão. Como eu vou chegar a uma forma que o meu caramujo não saia distorcido e eu consigo transferir para essa tela comprida, ou para essa tela quadrada, ou até mesmo para essa que tem as proporções iguais, mas eu não tenho certeza olhando assim se ela realmente tem as proporções iguais. Para eu facilmente saber se essa figura está na mesma proporção da minha tela, tem um truque bem simples. Utilizando uma régua, ela tem que ser um pouco mais longa do que a minha tela, para eu poder trabalhar com ela facilmente. E aí eu vou saber exatamente da relação entre a figura e a minha tela. Basta eu ajustar a régua na diagonal do desenho. A minha régua, ela vai ter que passar bem certinho por esse canto do desenho e por esse canto do desenho. Se eu seguir uma linha reta,
ela vai bater lá na outra margem da minha tela. E aqui, se ela pegar bem no cantinho, ali pegou, ó, quase no cantinho, a gente vai saber se essa tela tem a proporção. Como essa aqui pegou bem no cantinho aqui da tela, eu posso dizer que esse papel que eu tenho aqui, ou essa tela, tem a mesma proporção da minha figura. Mas e no caso da figura quadrada? Eu vou usar o mesmo método. Eu vou colocar a régua, passando pelo cantinho inferior e pelo cantinho superior, na diagonal. Vou traçar uma linha. E aqui, essa medida é a medida da proporção da minha tela. Tá, professora? E todo esse tamanho aqui de tela, o que que eu faço? Essa tela aqui vai ser espaço que vai sobrar na minha tela. A minha figura vai estar dentro desse espaço aqui, daqui para baixo. Se eu ampliar, ela vai estar nesse espaço daqui para baixo. E isso aqui para cima é o que sobra. Ai, mas vai ficar bonito se eu deixar esse espaço branco todo em cima? Não, o que eu posso fazer, eu posso dividir. Nesse caso, sobraram 8 centímetros. O que eu faço? Eu deixo 4 centímetros para cima e deixo 4 centímetros para baixo. Passo uma linha, 4 centímetros, passo uma linha embaixo, 4 centímetros, e esse espaço aqui é aonde eu vou desenvolver o meu desenho. O meu quadriculado, ele vai ficar dentro desse espaço aqui. Eu deixo os 4 centímetros em cima, os 4 centímetros embaixo. Passo uma linha aqui, embaixo, uma linha em cima. E esse espaço aqui é que eu vou dividir em 4 partes. Eu divido essa altura em 4 partes, no meio, no meio do meio, no meio do meio. E na horizontal também. Na horizontal, eu divido essa parte em 4 partes. Divido no meio, mais uma vez no meio, mais uma vez no meio. E o meu caracol, ele vai ficar no meio da tela. Ele foi ampliado proporcionalmente e fica no meio da tela. Diferente desse que ficou esticado para cima, esse ficou na proporção certinha dentro da minha tela. Depois eu apago as linhas de construção e fica o meu caracol posicionado bem certinho dentro da tela. Da mesma forma que eu trabalhando com a tela comprida, eu vou traçar a diagonal. Eu traço a diagonal, pegando bem certinho no cantinho de baixo e no cantinho de cima, passando a linha, continuando a linha. Essa marcação aqui vai ser o final da minha figura. Sobraram 5 centímetros. Para que fique agradável, o que eu vou fazer? Eu divido esses 5 centímetros, 2,5 para cá, 2,5 para cá. E construo o meu quadriculado dentro desse espaço. Deixei 2,5 sobrando do lado direito e 2,5 sobrando do lado esquerdo. Nesse espaço que sobrou, esse espaço aqui do meio, eu dividi em 4 partes na horizontal e
4 partes na vertical. Apagando o quadriculado, eu tenho a minha figura dentro da tela. Uma figura proporcional ao desenho de referência e bem diferente daquele desenho esticado que a gente viu lá no começo, onde eu não usei a proporção. Fica muito mais agradável visualmente. Então é isso. Eu seguindo a regrinha da proporção corretamente, eu consigo criar figuras agradáveis visualmente dentro da minha tela. E posso utilizar uma tela bem comprida ou uma tela mais quadrada. Não preciso ficar presa naquele formato da minha figura de referência. A gente aprendeu como ampliar o desenho para a tela sem perder as proporções. A próxima aula eu vou ensinar como transferir o desenho pro quadriculado. Vou dar algumas dicas de como transferir sem perder a essência do desenho, sem perder a forma. Grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.